Tema de hoje: visto para a procura de trabalho. Sou o Antônio e dei entrada do meu visto de procura de trabalho há pouco mais de um mês. Até hoje não tenho resposta. O que posso fazer? O meu nome é Maralelis e eu sou a vossa anfitriã aqui do ImigraCast, esse podcast que é para todos aqueles que querem vir viver, empreender, estudar ou até mesmo obter a nacionalidade portuguesa. É feito em parceria com a Hourglass Consulting Services e aqui debatemos e damos insights maravilhosos para quem deseja vir para Portugal. E hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o visto de procura de trabalho. O que é importante realçar relativamente a essa questão que eu dei início ao nosso podcast de hoje? Duas coisas essenciais. Primeira coisa é relativamente ao título de viagem, ou seja, devo ter uma passagem comprada ou basta apenas uma reserva do bilhete? E respondendo aqui em específico a essa questão, é necessário apenas uma reserva do título de viagem. E isso acontece dessa forma porque quando se pede o visto, é exatamente isso que está-se a fazer, é um pedido. E os pedidos podem ser aceitos ou recusados. Então, se o pedido que eu estou a submeter pode ser recusado e eu não tenho garantias de que vai ser aprovado, o que é exigido é uma reserva do bilhete para que o consulado possa ter noção de quais são as datas que a pessoa pretende imigrar para Portugal. Não é obrigatório que a pessoa tenha o seu bilhete comprado, até porque a emissão do visto pode não ser nos mesmos dias em que a pessoa tem a reserva do bilhete e se tiver o bilhete comprado é ainda pior porque há maiores gastos. Então, no que toca ao título de viagem, deve ser apresentado a reserva do bilhete e não necessariamente um bilhete comprado. Para quê? Para que não haja gastos desnecessários. A segunda coisa aqui importante a falar em relação a este caso é em relação ao tempo de análise que o consulado tem para analisar os processos de visto para a procura de trabalho. O tempo de análise varia de acordo com o tipo de visto. O visto de procura de trabalho é um visto de estada temporária e, como tal, o consulado dispõe de 30 dias úteis para analisar, para proferir uma decisão sobre o processo de visto. Atenção que os 30 dias, como eu disse, são 30 dias úteis, ou seja, não são corridos, não é de segunda a segunda, é de segunda a sexta, feriados, fins de semana não contam. E por isso é importante ter isso aqui em atenção para as contas, para saber quando é que eu posso ir ao consulado a fim de pedir uma resposta sobre o meu processo. Segunda coisa importante a analisar aqui é que quando se diz um prazo para decisão, não é o prazo para emissão. Essa decisão pode ser de aprovação e consequente emissão do visto, ou pode ser uma decisão de não aprovação e pedidos de documentos complementares ou até recusa do visto. Então, não comprem bilhete de passagem, tenham uma reserva. E dentro desta reserva
tentem trabalhar o mais próximo possível das datas que vocês pretendem ir e tendo em conta o prazo para a decisão de visto. Então, se eu vou submeter o meu processo de visto dia 1 de abril, eu devo ter aqui em conta que o consulado tem 30 dias úteis. Então, eu nunca devo programar viajar. Se quer em maio, o ideal para ter aqui um bom espaço de manobra é, quiçá, agendar a viagem para meados de junho. Tá bem? Então, fica aqui uma dica de como planearem a vossa viagem, tendo em conta o processo de visto e a duração do mesmo, mais especificamente o prazo para a decisão por parte do consulado. Fiquem bem e até a próxima.